Porque na Bíblia hebraica tem o nome de Deus. Não pede para eu pronunciar, que eu não sei falar hebraico. Entendeu? Eu faço pesquisas no hebraico, mas eu não sei pronunciar o hebraico. E eles não falavam o nome de Deus. Tem um nome lá, aproximado de Iá. Tá? Então, eles não falavam. Por quê? Porque eles tinham culturalmente recebido informações dos rabinos que não se toca no nome de Deus, naquele medo do que chamamos de mandamento, entendeu? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não é nome, Deus é um título. E lá eles têm o mandamento para não tomar o nome de Deus em vão, porque aí Deus tem um nome. Deus tem um nome. E tem muitas histórias a respeito até dos escribas escrevendo os pergaminhos, entende? Que trocavam a pena da escrita quando chegava no nome de Deus. Trocava. Chegaram a trazer outros termos, como Adonai, Hashem, entende? Para substituir quando fossem pronunciar o nome de Deus. E mesmo assim, para pronunciar Adonai, eles têm que citar o versículo inteiro. Não pega separado, isoladamente, para não ter nenhuma corrupção dos termos. Mas tudo isso é religiosidade. E Jesus, o homem Jesus, e para dar ênfase a essa palavra, o homem Jesus, para ficar bem claro para nós isso aqui, eu quero ler o que está no capítulo 9 e estribado no capítulo 9 do Evangelho que escreveu João, ou que, ao menos, é dito que João é quem o escreveu. Tá? Não sabemos, tá, se é o João apóstolo. A gente diz que é o João apóstolo por causa dos termos que é usado aqui, e quando chega na cartinha que tem a assinatura dele, a literatura ela se iguala muito. Então entende-se que foi o João apóstolo, mas nós não podemos afirmar também. Mas tudo bem isso aqui. É um relato histórico, tá? Pode ter sido um outro irmão João, ok? Mas vamos partir daqui. O João evangelista, então o João evangelista, ele traz no capítulo 9, no versículo 11, em todo esse capítulo 9, ele vai trazer muitos ensinamentos para nós, mas eu vou ler o capítulo 11 só para deixar a base do conteúdo que quero passar nessa noite. E no versículo 11, ele diz assim: o homem chamado Jesus, fez lodo, e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. É um cego, um ex-cego, né? Um ex-cego é quem está falando isso aqui. O homem chamado Jesus, porque perguntaram para ele: quem é que te fez enxergar? Ele disse: o homem chamado Jesus. Pronto. A partir daqui é que eu quero que você venha comigo para dentro de um contexto muito interessante, onde nós vamos deixar de fora todos os compêndios da teologia sistemática, onde os teólogos ficam discutindo que Jesus é Deus, que Jesus não é só homem, que Jesus é meio Deus, e é isso, é aquilo, é aquilo. Para nós não é interessante nada disso. A Escritura diz que Jesus foi homem. Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele faz um chamado, uma recomendação para Timóteo, e ele diz: lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, entende? É homem segundo o meu evangelho. A evangelização que eu faço é que Jesus Cristo é um homem, foi um homem. Certo? E isso me conforta muito, porque isso facilita muito as coisas. Como assim facilita? Facilita que, se ficasse provado por A mais B que Jesus era Deus, eu não estou falando do estado de Jesus hoje, agora, nesse momento, nos céus,
Mas se ficasse provado para mim que o filho de Maria é Deus, então tudo que ele pede para eu fazer seria muito difícil, porque só para Deus isso. Ocorre que o ensinamento de Jesus em todo o Evangelho, em todas as cartas, nós somos chamados para imitá-lo, para andar como ele andou, para sentir como ele sentiu, para viver como ele viveu, para fazer o que ele fez, para tornar prático o Evangelho que ele pregou. O Evangelho de Jesus, quando Jesus sai evangelizando os povos, é um evangelho que tem um chamado para segui-lo, para fazer igual a ele, para andar igual a ele, para falar como ele falou, para praticar as suas obras. Você já imaginou se ficasse provado que ele era Deus, no aspecto da sua humanidade, ele fosse Deus, tudo que é esse chamado se tornaria inócuo. Como que eu ia fazer o que Deus faz? Como que eu ia imitar Deus? Não dá. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? Então nós precisamos olhar para o Jesus humano. É o Jesus humano que está dizendo: me imitem, amem, porque eu que sou da mesma essência que vocês consegui amar. Sejam corretos, sejam justos, porque eu que tenho a mesma carne que vocês têm, eu consegui ser justo, eu consegui andar correto. Se relacionem com o Pai, tenham intimidade com o Pai, porque eu, vosso irmão, a Escritura diz que ele é o nosso irmão. Entende? Eu mantive a intimidade com o Pai. Só façam a vontade de Deus. E se alguém olhar para Jesus e dissesse: mas eu não consigo fazer a vontade de Deus, é muito difícil fazer a vontade de Deus, Jesus ia olhar e disse: mas eu faço a vontade de Deus. Agora imagina eu replicar a ele, né? E dizer: mas Jesus, tu és de Deus e eu sou homem. Não dava para falar isso para Jesus, porque ele é o homem. Então é o homem chamado Jesus que cura um cego. É um homem chamado Jesus que vai curar um cego. Mas não é só isso. Por isso que eu estou destacando a sua humanidade. Eu preciso destacar a sua humanidade para que fique claro para nós também que o homem chamado Jesus é uma pessoa muito simples. O homem chamado Jesus, ele não se apresenta com uma complexidade de atitudes, de religiosidade. Ele não se apresenta com uma complexidade de conceitos e compêndios sistemáticos da teologia judaica. Não. O homem chamado Jesus se apresenta com a maior simplicidade e ele vai tirando, vai limpando a consciência de seus irmãos de uma série de histórias, de uma série de religiosidade, de atos, de problemas que eram pesados para os seus irmãos. Veja, até mesmo de olhar para o céu e chamar o Todo-Poderoso de Pai. Eles não conseguiam. E eles pedem para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus então vai orar, vai ensinar, e ele diz: vocês vão orar desse jeito aqui. Pai, quando ele fala isso, para nós hoje, irmãos, não tem impacto. Para nós parece tão simples. Mas imagina para uma cultura. É igual quando eu disse aqui que o diabo é uma balela ensinada, entende, pela teologia católica. Que não é um nome próprio, que é um adjetivo. Ficou assim, uma porção de gente, teve gente que deixou nós. Até eu brinquei, né? Que não tem outra coisa a fazer a não ser brincar. Eu disse: tem gente que não consegue viver sem um diabinho de estimação. Então, mas eu não estou aqui para falar asneira, eu estou aqui para falar verdades.
Verdades. Adjetivo não é nome próprio. Mas conseguir transformar um adjetivo em nome próprio. E aí quando chega e a gente diz, isso aqui não é um nome próprio, isso aqui, se você pegar a língua grega, é um adjetivo. Se você for no similar, porque já o grego é uma tradução do hebraico, e se você for no hebraico, você vai encontrar a palavra Satã, que também é um adjetivo, que o grego fez isso corretamente, traduziu do hebraico para o grego, adjetivo por adjetivo. Mas aí quando chega do latim, do grego para o latim, entende? Transformaram em um nome próprio. Não é assunto para hoje, mas eu só estou colocando como impactou aquela palavra naquele dia, porque está quebrando paradigmas, está desfazendo uma história de 2000 anos. Jesus também chega lá e desfaz algumas coisas que estão há 3.500 anos sendo trabalhada pelos mestres judeus. Ele impacta. Quando ele chega e diz, vocês vão orar assim, Pai nosso que estais nos céus. É um impacto, irmão. Chegaram a dizer que ele era blasfemo, que ele injuriava a Deus. Você entende, para nós esse impacto já saiu, mas lá era um impacto. E ele, na leveza de sua conduta, na pacificação de seu coração, no exercício misericordioso para com os seus irmãos, na atitude de uma grandeza extraordinária de generosidade, bondade, amor, porque ele estava ungido pelo Pai, ele está embaixo de uma energia, de uma autoridade, de uma força que é chamada unção. Ele ungido pelo Pai, ele encara todos os reveses com leveza, com leveza. E o capítulo 9 do Evangelho de João vai mostrar essa tranquilidade do homem chamado Jesus. Primeira coisa, no capítulo 9. O capítulo 9 nasce com uma pergunta. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele está andando, está na rua, e ele passa a ver um homem cego de nascença. Os seus discípulos, olha a cultura, olha a cultura. Os seus discípulos olham para o cego, olham para Jesus e perguntam o seguinte: por que ele nasceu cego, Senhor? Ele pecou ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Olha a doutrinação que eles tinham, na cultura deles. Se o homem é cego é porque tem pecado. Se ele não tem pecado é porque o seu pai pecou. Olha aí, vocês já ouviram falar de maldição hereditária? Não é nova, vem lá de trás. Os que apregou a maldição hereditária, eles copiaram textos lá de trás, desde o Antigo Testamento. Mas eles esquecem que Deus já tinha ensinado a nação de Israel através do profeta Ezequiel, e disse que o filho não pagará pelo pai, nem o pai pelo filho. Acabou. Entendeu? Eles esquecem, porque eles olham focalmente alguns relatos da Escritura e criam doutrinas. A Escritura não é para ser tomada em partes, pinçado alguns versículos. Se nós formos olhar a teologia sistemática ensinada nas igrejas, é uma coxa de retalho de versículos. É um pedaço daqui para confirmar um pedaço de lá, mistura uma profecia de Ezequiel com uma profecia de Jeremias, pega a de Zacarias para misturar com a do Isaías, e fica uma. E você sabe que mesmo nós, se fizermos um diário da nossa vida, e depois alguém for lá e pegar um pedaço lá da frente, misturar com um pedaço do meio, com outro pedaço do começo, vai dar uma outra coisa. É assim que tem sido feito com a teologia sistemática nas igrejas, e traz muita confusão. Mas não é só confusão, porque como ela está há tempo sendo apregoada e não pesquisada para contestação, o que ocorre?
A maioria dos irmãos tem medo de uma porção de coisa. Tem medo da volta de Jesus. Era para nós nos alegrarmos com a volta de Jesus. E a maioria dos crentes tem medo da volta de Jesus. Aí tomara que ele não venha agora. Se ele vir agora, ele vai acabar com a minha vida. Agora que eu comprei um carro novo, e se Jesus voltar, eu nem andei com ele. Acabei de construir a minha casa, está novinha. Agora, Jesus, espera um pouquinho, porque eu preciso usufruir um pouco dessa casa nova minha. Entendeu? Ora, as pessoas não sabem nada do outro lado da vida. Elas não sabem nada de Deus, apesar de estarem frequentando a igreja constantemente. Os verdadeiros cristãos que têm revelação das coisas celestiais, certo? Eles oram, como está escrito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É muito superior ao que vivemos aqui. O ter medo da volta de Jesus é porque eu tenho a minha consciência pesada e tenho medo de ficar, ou porque eu ainda não enxerguei o que é a vida celestial, o que é andar com Deus, estar com Deus, viver na presença imediata do Todo-Poderoso. Então isso me traz receios de que eu seja levado para estar com Deus. Agora, os que já entenderam, os que já alcançaram a revelação da imaterialidade, da incorruptibilidade, da imortalidade, aqueles que já entenderam pela revelação das Escrituras o que é estar com Deus, eles querem ir todo dia. Seus corações estão voltados para cima, entendeu? Está aí, eles têm desejo de ir embora, eles sabem que isso aqui é só uma passagem. E, por sinal, uma passagem que, para quem não entende, é uma passagem muito difícil. Entendeu? Porque é preciso aprender também a viver aqui. É para isso que estamos aqui. Para aprender a viver, valorizar a vida e buscarmos entendimento para a outra vida. Ora, há um conjunto de pessoas que sempre está olhando para o outro e perguntando: por que esse sujeito é assim? Por que aquele adoeceu? Por que aquele perdeu tudo que tinha? Por que o fulano está com o filho lá no hospital? E sempre vem os religiosos de plantão, radicais, que escolhem um lado do radicalismo chamado santidade, mas é uma santidade que não é santidade. Isso é só uma pseudo-santidade, que sempre está à parte. É porque ele não orou, é porque ele isto, é porque ele não se consagrou, é porque ele precisava buscar mais ao Senhor, não dá o dízimo, não é assim? Entende? Perdeu tudo porque não é dizimista. Se fosse dizimista não perdia nada. É tudo mentira isso. Mas são conceitos criados e que vira uma condição cultural para grupos dentro de todos os povos. Tem os grupos com essa cultura. Esse grupo de discípulos de Jesus, os 12, eles tinham também, eles carregavam consigo a ideia de que se a pessoa pecou, podia acontecer muita coisa ruim para ela, no sentido direto, objetivo. Podia vir um filho cego, podia vir um filho paralítico, podia acontecer o processo da vida levar um familiar, e tudo isso relacionado ao pecado. E eles então perguntam para Jesus: quem pecou, esse aí ou os seus pais? E Jesus disse: olha, não tem nada a ver, o que vocês estão conversando eu vou usar a expressão minha, tá? Porque tem gente que pensa que Jesus não falava assim, mas isso é uma aula para outro dia. Eu vou provar para vocês que Jesus falava coisas nos dias dele, que é mais ou menos dentro desse padrão aqui: larga a mão de ser idiota, entende? Deixa de ser burro, meu filho. Jesus não falava isso. Eu vou provar aqui que ele falava, entende? É só nós pegar a cultura judaica e os termos que ele usava, entendeu? Porque tem coisa que fica atravessado, não dá para aturar, entendeu? Então, larga a mão, meu filho, de ser idiota. Isso não tem nada a ver. As coisas não funcionam assim. Nós não temos um Criador que não tem compaixão de nós. Nós não temos um Deus ruim, como alguns apresentam até, dizem: o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, era um Deus terrível. Não é nada disso.
Vocês não estão entendendo nada. Nem ele, nem seus pais pecaram. Esse moço está aí, e nele vai se manifestar as obras de Deus. Nele vai se manifestar as realizações do divino. Quem disse que o que enxerga está melhor do que aquele que não enxerga? Quantas coisas que alguns cegos fazem que eu não consigo fazer. Entendeu? Deus sempre, ele habilita o indivíduo que está desabilitado para um lado, ele habilita-o para outro lado. E ele também faz com que a sua graça venha sobre aquele que está numa situação diferenciada, de sorte que quando eu olho para mim, tem muita coisa que eu não consigo. Eu até hoje não aprendi a tocar violão, não consigo. Tentei cantar, não dá. Quando eu canto, todo mundo chora. Entende? Tem alguns cantores que ficam cercados de pessoas, né? Quando são jovens mesmo, tem uma porção de meninas que os cercam. Cada vez que eu cantei, todo mundo corria. Mal ganhei a Gui com 2 palavras, porque se eu cantasse 3 palavras, tinha perdido também. Você entende? Eu não tenho essa habilidade. No entanto, você tem pessoas, entende, que não têm outras habilidades que eu tenho, mas são e nasceram com o dom. Nasceram com o dom de Deus, está neles. Então Deus compensa as coisas, e todas as coisas são feitas para que se manifeste as obras de Deus. Em todas as coisas se manifestam as obras de Deus. Deus está realizando algo. Entenda isso. Bom, Jesus, o homem chamado Jesus, ele já vai quebrando preconceito, ele vai tirando as ideias equivocadas, ele vai ajustando a cadeia de pensamentos, a inteligência, a consciência sobre as coisas. E se tem uma coisa que nós precisamos destacar em Jesus, é essa capacidade de anular os equívocos dos pensamentos humanos. Quer dizer, se eu não fizer isso aqui, Deus não me quer. Se tu não fizer assim, Deus não te aceita. É tudo mentira. É tudo mentira. Deus aceita um de um jeito, aceita outro de outro jeito. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, nós vimos um que abandonou a casa do pai, foi para uma terra longínqua e desperdiçou tudo que o pai deu. Mas quando ele voltou, o pai abraçou. Se o outro irmão dele fosse religioso, ia dizer assim: não adianta vir que o pai não te quer mais. Tem muita gente que fala em nome do pai, né? O pai não te quer mais, porque tu gastou tudo, o pai te deu tudo isso e agora tu gastou. Olha, você ia bem, mas depois de ser batizado, você tropeçou, você caiu, e agora não adianta mais para ti. Semana passada conversei com uma irmã, e ela contou-me como passou o trabalho dentro de uma igreja, porque os irmãos tinham um conceito com relação a casamento. Ela uniu-se a um homem que nunca quis casar com ela. A lei, temos aqui, nosso irmão Cláudio pode me ajudar, a lei brasileira hoje diz que 6 meses estando junto está casado. Entende? É isso o casamento laico, né? Então, está casado. Mas as igrejas inventam, não, se não ir lá na igreja, se não ir lá no cartório, não está casado. Está em adultério, está em fornicação. E aí sai os crentes, um cobrando do outro. Eu não sei porque que crente vai para a igreja para olhar para o outro, para ver se ele é casado ou não. Tem gente que não tem mesmo o que fazer, né? Ao invés de vir para aprender a palavra, eles vêm e falam assim: a irmã Joaquina é casada? O que tu tens com a vida da irmã Joaquina? Entendeu? Ora, cada um dará conta diante de Deus de si mesmo. Ninguém vai ter que cuidar da vida do outro. Entendeu? Mas tem essas coisas. E aí vira
uma carga, vira um estigma, vira gera um preconceito dentro das comunidades, certo? Essa irmã orou anos e anos e anos e anos e anos. Chegou um dia, agora, semana passada, o marido disse: vamos casar. Ou saiu uma carga de cima dela, né? E ela não vê a hora de ir para a reunião para poder dar testemunho. Porque agora merece testemunho, merece mesmo. Ela foi uma sofredora, ela levou uma carga durante anos e anos. Imagina. Daquelas velhas que ficava enchendo a paciência, entendeu? Pega aqui, ó, você quer saber? Está aqui. Agora, o que mudou? O que mudou? Nada. Não mudou nada. É só uma folha de papel, entendeu? Que ele pode pedir o divórcio amanhã, né? Pode pedir o divórcio amanhã. Já teve esse caso, tá? Eu atendi um caso na cidade de Joinville em que insistiram que tinham que casar, tinham que casar, tinham que casar. Eles estavam 25 anos juntos. Entende? Casaram, depois de 2 meses se separaram. Casaram no sentido do papel. Então cria-se essas coisas dentro das igrejas através de uma teologia. Entendeu? Através de uma teologia que sistematicamente é imposta aos irmãos. Jesus vem aqui e quebra o primeiro tabu. Meu filho, não tem nada a ver, entende? Pecado de pai, pecado de filho, não tem nada a ver com pecado. As pessoas nascem como nascem, é mais uma questão genética do que uma questão de espiritualidade. Não tem nada a ver isso que vocês estão fazendo. Até tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, mas gosto muito, onde o profeta pergunta assim: quem fez... Deus pergunta para o profeta. O profeta está meio medroso e Deus pergunta para ele: quem fez o olho do cego? Quem é que fez? O cego tem um olho. E quem é que fez o olho do cego? E a boca do mudo? E o ouvido do surdo? Deus faz essa pergunta: quem é que fez? É interessante. Quem fez? Então, antes de falar alguma coisa, pensa no Criador. Antes de se pronunciar de uma maneira idiota, contraproducente, pensa no Criador. Quem fez isso? Quem criou esse irmão? Quem criou aquela irmã? Quem gerou esse filho, aquela filha? Quem trouxe à existência esse ser, essa pessoa? Quem nos colocou aqui? Quem nos fez chegar até aqui? Eu vos digo, é aquele todo-poderoso Criador das nossas vidas. É Ele que nos fez. E aí não tem que ter preconceito, não tem que criar razões para colocar as pessoas em um estado diferenciado de existência. Não! Ele criou todos nós e nos fez diferentes uns dos outros e nos deu orientações para que nós amássemos uns aos outros. Como é que eu vou te amar se tu não for diferente de mim? Como é que eu vou demonstrar meu amor se nós somos iguais, se sentimos o mesmo, se pensamos o mesmo, se gostamos das mesmas coisas? Onde que precisa aqui o exercício do amor? Onde é que vai se apresentar a paciência? Onde vai estar a caridade? Se todos temos tudo igual, onde? Você não entendeu ainda que o Criador fez a diversidade para, no meio da diversidade das coisas, nós nos exercitarmos nos padrões mais elevados da espiritualidade? Ora, é no tu ser diferente de mim que eu vou realizar toda a palavra do Evangelho, te amando, te respeitando, te honrando, tendo paciência para contigo e vice-versa, você comigo. É aí que vai se revelar o fruto do Espírito, nas diferenças. É isto que Jesus coloca aqui. O homem chamado Jesus entendia de humanidade. O homem chamado Jesus se exercitou em sua humanidade na plenitude. Não é à toa que o Evangelho do irmão Lucas traz
as palavras filho do homem, constantemente, colocando Jesus como um filho da humanidade, sendo um parceiro da humanidade, essência da humanidade, a glória da humanidade, o ser humano em sua perfeição, em atitudes, comportamentos e palavras. Olha que coisa maravilhosa. Jesus mais adiante, então pega o cego, chama o cego. Aí no versículo 7, Jesus diz para, pega ele, versículo 6 e 7 ali, Jesus cospe no chão. Olha só, alguém deve estar olhando, olha a simplicidade do mestre. Ele podia soprar e a coisa já funcionava, mas ele não soprou. Ele vai ali, olha, imagina, nós estamos falando de 2000 anos atrás, uma cidade simples, ruas, passando animais para lá e para cá, entende? Carruagens, jumentinhos carregados, e aí está ali na beira da rua uma multidão, porque onde ele ia estava uma multidão. Ele separa um pouco esse sujeito assim, tira ali no cantinho, cospe no chão, pega o cuspe, olha Jesus, esse é Jesus, o homem chamado Jesus. Ele é bem simples, tinha um conhecimento das escrituras como ninguém, e ele já era formado em toda a Torá e em todo o Taná, certo? Então todo o Antigo Testamento estava com ele, estava nele, ele já tinha todo o aprendizado, ele sabia que já estava escrito lá no Gênesis, que Deus fez o homem da onde? Do pó da terra, do pó, saliva ali, cuspia ali, só um pouquinho de pó mesmo que dá para usar, né? Se fosse um balde dava para pegar bastante terra assim, né? Mas era só para curar um olho. Ele vai lá, ele usa daquilo que o pai usou. Ele pega um pouquinho de pó, ele cospe ali, faz aquela laminha, sua saliva e pó, vai lá, bota no olho do cego, entendeu? E o cego ficou bom. Não, a Sueli está atenta, entende? O cego não ficou bom não. Espera aí, o homem chamado Jesus quer nos ensinar muita coisa. Ele quer que nós aprendamos muita coisa, entendeu? Ele deixa todo sujinho o olho do cego. Eu penso que tem gente ali que já estava se mordendo com ele, porque quem não entende a simplicidade do outro ser, entendeu? Por exemplo, as irmãs que gostam da mesa toda arrumadinha, quando vão numa casa que não tem nem toalha na mesa, elas ficam horrorizadas. Não é assim? Nenhuma toalha não vai botar nessa mesa, entende? Pega o copo cheio de penus do pano da louça que já botou no armário assim mesmo, aí aquela que tudo passa um guardanapinho, um alquinho antes, né? Tem uma amiga minha que ela passa álcool em tudo, ela já está até com alergia de tanto álcool, entende? Passa tudo, mas tem o outro que não está nem aí para isso. Ele pega lá o copo com aquele penuzinho, bota a água. Eu, quando olho, me dá uma coisinha assim, sabe? Que eu não sou tão simples quanto Jesus. Eu não sou. Aí pega aquele copinho assim. Ainda bem que o Beto capricha nisso aqui. Já pensou se hoje estava cheio de penuz, né, Beto? Aí pega, tu olha ali, está cheio d'água, tu olha, penuzinho. Ajuda, Senhor. A gente faz isso por educação, né? Jesus fazia porque ele é simples mesmo. Para ele. Então aqueles que não são tão simples já estavam se mordendo, mas para que fazer isso com o cego? Ele outro dia disse para o cego lá ver, e o cego viu. Agora esse aí ele bota sujeira, ele está querendo avacalhar com esse sujeito aí. Os que não são itagienses vê a palavra avacalhar, diz que é isso, meu Deus. O irmão Ian está me ouvindo em casa, já mais uma da lista do irmão Adilson, entende? Ele bagunçou, cego, bagunçou aos olhos dos que estão de fora.
e que não tem a simplicidade do homem chamado Jesus. Mas o homem chamado Jesus não quer só dar a vista para aquele cego. Ele quer levar aquele cego a uma comunhão com Deus, a uma intimidade com Deus, que vai além da sua capacidade de poder enxergar. Entendeu? Por isso que esse negócio de muito milagre, em algumas igrejas tem milagre todo dia, né? Eu lembro até de um pastor que foi entrevistado pelo R.R. Soares, o gordo lá, o Jô Soares, né? E quando ele chegou lá, o Jô Soares fez umas perguntas para ele que ele ficou todo atrapalhado. Por quê? O Jô perguntou: por que na tua igreja só tem esse tipo de cura? Só cura isso aqui, por que não cura outras coisas? É que na verdade, irmão, são curas que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer momento. Dor de cabeça todo mundo tem, e ela vem e vai de repente. Não é assim? Dor nas costas, quem não tem? Quem é que não tem dor nas costas? E também dor nas costas, ela aparece e desaparece, como ela entra, sai. É mais ou menos por aí, entende? Crise de gota, às vezes dura uma semana, ela surge de repente, e também de repente vai embora. Mas as pessoas são induzidas a dar testemunhos dessas coisas em determinadas reuniões. Porque o pastor, ele precisa se promover, ele tem essa necessidade. Aqueles pastores têm essa necessidade de se promover. Eu não tenho que me promover, eu não preciso me promover. Jesus, o homem chamado Jesus, não precisava se promover, mas ele precisava ensinar. Ele tinha o ministério do ensino. É por isso que ele era chamado de rabi, entendeu? Mestre. E ele está dando uma aula aqui. Ele coloca lodo no olho do cego, está dando uma aula de simplicidade. Ele está dando uma aula que não precisa comprar nem vender bênção. Não tem que ter rosa ungida, não tem que ter óleo ungido, não tem que ter sal do Himalaia, não tem que ter uma série de coisas, nem fita azul, nem verde. Ele só está dizendo: olha aqui, ó, Deus está até no pó da terra aqui, ó. Nesse pó aqui está Deus. Na saliva que tu põe para fora aí, entende? Se apresenta poder divino. É isso que ele está dizendo. E aí agora vem a lição maior. A lição que leva o indivíduo a entender que o milagre é nada diante de algo chamado obediência. Obediência. Porque Jesus faz aquilo, está todo mundo na expectativa, que já estava acostumadinho em ver Jesus fazer milagres só com a sua palavra. Mas agora o mestre está mudando tudo. Ele borra o olho do cego e diz para o cego: vai te lavar lá em Siloé, no tanque de Siloé. Eu já falei aqui, eu sempre quando falo isso, eu fico imaginando, né? O cego saiu dali, ele já, só no Jesus dizer assim, ó, vai te lavar no tanque de Siloé, porque Jesus suja o rosto do cara e agora manda o sujeito se lavar, entende? Ele já tem que dizer, não sei se ele tinha alguém que o guiava, mas agora ele está no meio de uma multidão, ele tem que sair perguntando: onde é que está? Para onde é que eu vou? Qual é a direção? O homem chamado Jesus faz a gente entender que nós precisamos um do outro. Ninguém é nada sozinho nesse mundo. Outro dia alguém escreveu e disse: qualquer animalzinho, pare o seu filhote, entende? E rápido. Por exemplo, uma égua, ela vai parir o seu filhotinho e em menos de 30 minutos o filhotinho está em pé, andando do lado dela. Mas o ser humano não. O ser humano Deus fez diferente. Precisa da mãe, precisa que cuide. E olha que leva aí 2, 3 anos e vai por aí afora só para ensinar a andar, né? Alguns demoram mais, né? E tem que ir cuidando, tem que ir protegendo, tem que ir ensinando, tem que ir orientando. É diferente. É diferente. Jesus, na sua simplicidade, mostra o quanto nós dependemos um dos outros. O cego tinha que saber primeiro a direção que estava.
Entendeu? Para que lado eu vou? Não, é por ali, é por ali. E foi tendo que pedir, não sei se alguém foi ajudar, alguém caridoso pode ter pego pela mão dele, ou outro, não, tu vai nessa direção aí. Lá na frente ele está gritando, onde é? Onde fica? Me leva. Tá? Ele precisa de alguém que o ajude. Segunda lição, ele precisa se esforçar. Jesus está dizendo que na relação com Deus, nada é sem o esforço. Não tem essa que tudo vai ser facilitado no teu caminho. Eu dei o dízimo, agora tudo na minha vida se resolve. Não é assim não, irmão. Quem te ensinar isso é mentira. É mentira. Entendeu? Você precisa se esforçar. Deus já tinha dito lá no Antigo Testamento, quando Josué é colocado na liderança do povo de Israel, ele disse: esforça-te, tenha bom ânimo. Ele disse: muito bom ânimo. Muito aqui é o resumo de muito. Olha lá. Entendeu? Tenha muito ânimo, esforça-te, tenha muito ânimo, e eu te ajudo. É preciso ter esforço. Já pensou cego? Mas eu pensei que eu ia ver agora, e agora tem que ir lá no tanque de Siloé. Como é que eu vou até lá agora? Pensei que ele ia tocar no meu olho, ou que ele ia dizer como falou para o Bartimeu, vê, a tua fé te salvou. Porque Jesus está ensinando muita coisa. Tem gente que fica invejoso até na hora do milagre. Por que ele mandou ele ver e veio sujar o meu olho, agora mandar eu me lavar? O Senhor vai sempre nos testar no nosso lado fraco. Porque só tem uma maneira de evoluirmos, é vencer o nosso lado fraco. Ele sabe disso. Então o homem chamado Jesus, ele usa dessa simplicidade. Pede ajuda, vai no tanque de Siloé, chega lá, tu lava-te, entende? E interessante, esse sujeito fez tudo isso. Ele foi ajudado, chegou lá, se esforçou, se lavou. É interessante, não era para outro lavar. Isso aqui eu sempre também fico imaginando. Alguém no caminho podia ter dito: vem cá, rapaz, eu tenho um copo d'água aqui, eu jogo aqui o meu cântaro d'água aqui, eu vou lavar esse teu rosto aí, está todo borrado aí. O que é isso? O que fizeram contigo? Porque agora ele já está lá, Jesus não está lá. Alguém pode ter perguntado: o que fizeram contigo? Ele disse: foi uma sacanagem que fizeram comigo. Mas ele: não, ninguém toca aqui. Ninguém toca aqui. Eu estou caminhando sob uma palavra: vai e lava-te no tanque de Siloé. Vocês não deixam ninguém encostar água no meu rosto antes de eu chegar no tanque de Siloé. Eu posso conjecturar que esse cego foi nesse espírito. E por que eu posso conjecturar isso? Porque ele foi lá e se lavou lá, aonde Jesus disse que era para se lavar. E quando ele chega lá e se lava, ele vê. Ele vê. Lavou-se e viu. Essa é a recompensa, é a aula de Jesus para mostrar como Deus, o Pai, recompensa aqueles que ouvem a sua palavra pela boca de um profeta, de um ungido, de um homem de Deus. Olha só. Porque tem gente que quer ver tremer a terra, se abrir um monte no meio. Tem gente que quer andar em cima das águas. Mas Deus age pela palavra, através da boca de homens que Ele chamou e vocacionou para anunciar a sua palavra. É assim que Deus age. O homem aprendeu que ouvir as palavras de Deus e obedecer àquele que está nos ensinando resulta em milagre. Resulta em milagre. Você quer ter uma vida bem-sucedida, você quer ter expansão do seu entendimento, você quer aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus, você deseja evoluir conscientemente nas coisas divinas, ouça a palavra que Deus te envia através daqueles que Ele chamou para te guiar no caminho da espiritualidade.
Porque de nada adianta querer aprender só por aprender. De nada adianta querer ouvir e não obedecer. Quando você fala, vê Jesus falando da casa sobre a rocha, é o que pratica. Entendeu? É sempre a prática da palavra que define o milagre, que define o bem-estar, que define a vida bem-sucedida. Para Josué, Deus ainda diz: tenhas o cuidado, medita no livro da lei de dia e de noite, no livro das ordenanças, naquilo que Moisés tinha deixado escrito. O Senhor disse para Josué, que estava substituindo Moisés: medita no livro desta lei de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme ordenou meu servo Moisés. Olha aí. Então prosperarás em todo o teu caminho e serás bem sucedido. Olha que coisa extraordinária. É isso que Deus quer. O homem chamado Jesus revela isso, essa simplicidade. Jesus não tinha culto pentecostal, tá, irmãos? Não se assuste aí quem é pentecostal. Eu já ouvi aqui na casa dos amigos: irmão Adilson, aqui é bom, mas não tem aquele barulho, né? Não tem aquele aleluia, aquele glória a Deus direto, não tem aquelas línguas estranhas, né? Não tem reteté, alguns dizem. Já veio gente que veio aqui e foi embora, disse: lá é frio. Lá é frio. Entendeu? Porque não tem reteté. Alguns até dizem assim: tem uma boa palavra, mas é frio. Eles querem vir dançar. Eles dizem: vão no salão, né? O outro vem, quer que conte toda a vida dele. Vai na benzedeira lá, na cigana. Entende? Aqui não é para isso. Aqui é para nós virmos e aprendermos da palavra. Entende? Meditarmos na palavra. E depois é para receber aqui, ir embora e ficar meditando e transformando em prática de vida. É isso. O culto de Jesus era assim. Tinha milagre às vezes visível e às vezes não se via era nada. Entendeu? O que se via era assustador. Era um cego levando cuspe e pó no rosto. Olha só. Imagina o cego saindo por ali, a murmuração que ficou no entorno, né? Que nem todo mundo que seguia Jesus amava Jesus, não. Tinha os que seguiam Jesus espiando ele para ver se pegava ele em alguma falha. Nesse dia deve ter chegado lá nos sacerdotes: olha, hoje ele aprontou uma. E tem uma coisa: aprontou com cego. Aprontou com cego. Esse Jesus não é o que nós pensávamos, não. Isso é um homem, olha, cheio de sacanagem. Entende? Nós vamos pegar ele agora. Só que daqui a pouco vem o testemunho. Entendeu? Vem um cego pela rua dizendo: olha, eu estou vendo. Eu estou vendo. E era conhecido o cego. Era conhecido. Na cidade ali, ele era conhecido. A escritura aí, vocês leem em casa o capítulo 9 todo, que ele é longo, e vejam como ele vai agir. Lá no finzinho do capítulo, no versículo 38, nós temos aí um erro de tradução berrante, porque Jesus o encontra. Ele já teve os fariseus querendo saber como que ele era curado, já chamaram o pai dele, queriam provas que ele realmente era cego, mas os vizinhos tudo diziam: ele era cego, nasceu cego. Trouxeram os pais, o pai disse: ele era cego, nasceu cego mesmo. E aí eles perguntam: quem te curou? É onde ele vai dizer: olha, foi o homem chamado Jesus. E aí os fariseus dizem: ele não presta, ele não vale nada, ele é um pecador, adora a Deus. Mas aí o cego disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu não vi e agora vejo. Entendeu? E nós sabemos, aí vocês ensinaram nós que Deus não ouve a pecador, mas se alguém faz a sua vontade, ele ouve. Então o mistério aqui é esse, que ele é um pecador que me abriu os olhos. E não dá para contestar. Mas religioso, irmão, quando ele olha atravessado para a gente, não tem. Vocês sabem o que é o radicalismo religioso. Onde eles olham para ti e diz que tu não serve,
Não tem ninguém que faça tu servir, só Deus mesmo, entende? Então eles, olha, e eles aqui repudiaram porque eles não gostavam do homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus era um problema para a teologia deles, entendeu? Aí depois ele se encontra com Jesus lá na frente, né? Jesus soube que tinham expulsado ele, e Jesus promove um encontro com ele. E aí Jesus diz para ele: olha, tu crê aí no Filho de Deus? Aí ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Quem é ele? Lá no versículo 35 e diante, né? Crês tu no Filho de Deus? Essa expressão soa equivocada para nós, você sabia? Viu como ele é Deus? Ele é o Filho de Deus. E tu é filho de quem? Tu é filho de quem? Vocês são filhos de Deus? Vocês têm certeza? Entendeu? Vocês são filhos de Deus, sim, Jesus também é. Quando nós vamos pegar a genealogia de Jesus, tem uma das genealogias, a de Mateus, que ele começa de baixo para cima, né? Ou daqui da frente para trás. E ele leva filho de fulano, filho de Adão, e Adão de Deus. Você entende? A expressão filho de Deus aqui, ela não está divinizando, não. Ela está dizendo que ele é um filho de Deus, sim. Ele é um filho de Deus por obediência, ele é um filho de Deus pela vontade de Deus, ele é um filho de Deus escolhido por Deus, ele é um filho de Deus, mas é também como eu e você. Você crê no Filho de Deus, no anunciador da palavra de Deus, no ensinador da palavra de Deus, naquele que se dedica para fazer a vontade de Deus? Você crê? Hein? E ele diz: quem é ele para que eu creia? Ele disse: o que está falando contigo. E aí vem um erro aí. Aprenda nessa noite. Versículo 38. Nossas Bíblias. Olha o erro. E ele disse: creio, Senhor. E ele não adorou. Nenhum judeu adora um homem. Nós estamos tratando tudo de judeus. Aí você vai no grego e a palavra não é adorou. Ele prostrou-se, ele reverenciou, ele honrou. Não é adorou. Ele prostrou-se. Entendeu? Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai ler ela está com a tradução perfeita. A Bíblia de Jerusalém é a Bíblia católica, tá? E está com a tradução perfeita. E ele prostrou-se, como aquele que honra um rei, aquele que reverencia uma autoridade, que se prostra diante, ou se curva diante de alguém a quem ele respeita muito. E a tradução correta da palavra grega traduzida por ele, o adorou, que não tem nada com adorou, e o beijou a mão. E o beijou a mão. Por isso que eu estou tratando nessa noite do homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Aí vem a pergunta: tá, irmão Adilson, mas se ele é um homem, como é que nos trouxe salvação? Eu nessa noite estou pregando salvação para você. Eu sou um homem. Eu estou trazendo salvação para você. Porque o Evangelho, como diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O problema é que a gente às vezes está lendo as Escrituras já induzido, entende? Já manipulado. Nós vamos lendo dentro do conjunto da teologia sistemática e pulamos o que tem de mais importante. Irmão, Jesus, homem, é simples, é maravilhoso por sua simplicidade, é cheio de amor, é cheio de paciência, é cheio de misericórdia, é cheio de compaixão. E o seu objetivo como homem
era fazer a vontade de Deus, para nos deixar o exemplo. Pedro escreve e diz que ele nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Sabe qual é o evangelho dessa noite? Não é o milagre do cego. O evangelho dessa noite é: eu e você temos condições de imitar Jesus. Eu e você, fazendo o que Jesus diz, podemos ter em nós o milagre da revelação divina. Eu e você agindo como o Senhor manda, fazendo como o cego fez, indo por onde Ele diz que é para nós ir, entrando pela porta que Ele diz que é para nós entrar, caminhando o caminho, verdade e vida que Ele diz que é para nós caminharmos, entende? Nos aproximando do Pai Celestial e pedindo ao Pai que nos capacite a uma vida digna, honrada, justa. Eu e você, fazendo isso, podemos imitar Jesus na nossa vida e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Podemos glorificar o nome de Deus aqui nessa terra, como Jesus glorificou o nome do Pai. Ele terminou os seus dias terrenos dizendo: Pai, glorifica-me como eu te glorifiquei aqui na terra. Olha só, que coisa maravilhosa. Como nós podemos glorificar a Deus? Usando de gentileza de um para com os outros, amando uns aos outros, frutificando no Espírito a cada dia, tendo bondade manifestada, entende? Encontrando as pessoas, mesmo aquelas que nós nunca vimos na nossa vida. Eu tenho aqui na casa dos amigos insistido às vezes, agora passou um tempo que eu não falei mais, mas quando terminamos as reuniões, procure alguém que você nunca conversou com ele. Procure. Às vezes nós negligenciamos, nós olhamos para o lado e já vamos direto naquele que é nosso amigo, de muito tempo, que já temos intimidade. Mas tem pessoas novas aqui, tem pessoas que não têm nem amizade, tem pessoas que nunca conviveram conosco. Conversa um pouquinho com ele, com ela, e você vai descobrir pessoas maravilhosas, pessoas queridas. Isso é glorificar a Deus também, porque o evangelho é praticado nos irmãos. Amém, queridos? Fique com essa palavra e que Deus te ajude a ser tão humilde, e eu também, a sermos tão humildes quanto o homem chamado Jesus, e que nós sejamos canais da manifestação da glória de Deus, como foi o homem chamado Jesus. Esse lodinho aqui ajudou um cego. Quem sabe um pãozinho que tu dá, uma camisa, um par de sapatos, quem sabe um convite para tomar um cafezinho. Olha só, vai deixando, vai abrindo os olhos de alguns cegos por aí afora, entende? Chama para o teu convívio pessoas que nunca conviveram com você, fale do seu aprendizado, converse, entende? De forma delicada com aqueles que ainda não entenderam o que tu entendes. Não discuta religião, não discuta teologia, não discuta se o inferno existe, se não existe, se o céu está aqui pertinho, se está longe. Não. Fale do dia a dia, fale das coisas necessárias para hoje ser um grande dia na sua vida. Converse assim com as pessoas. Deus honrará você em todos os seus passos. Ele confirmará a sua presença junto de você. Amém, queridos? Queiram estar em pé, vamos orar.